Você percebe na sua vida desafios e consolações que há como um caminho que sobe e desce entre consolações e desolações? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, vamos com a palavra de Deus, lembrando nas redes sociais, espalhem, compartilhem, venham mesmo participar conosco, sigam, se inscrevam, para que juntos possamos a cada dia ter a palavra de Deus assim ao nosso lado, dentro do nosso coração. Hoje eu quero pegar com vocês a palavra que está na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de 1 a 7. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Coríntio, e a todos os santos que se encontram em toda a Caia. Para vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. É interessante como Paulo vai aqui apresentando-se, né? Primeiro ele fala que é apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus. Por que essa expressão? Porque apóstolo é aquele que fez a experiência diretamente, foi ensinado diretamente pelo Senhor. Ele estava naquele círculo mais íntimo do Senhor. Porém, Paulo não faz parte dos 12. Assim, Paulo vai dizer que ele é o último dos apóstolos. Por quê? Porque ele faz uma experiência pessoal com Jesus naquele caminho justamente para Damasco, aonde ele vê o Senhor e o Senhor o instrui. Então, por vontade do Senhor, porque o Senhor se apresentou, porque o Senhor se colocou diante dele naquele caminho, então ele é apóstolo, é aquele que vai seguir então aquilo que é a dimensão da palavra do Senhor dado a ele, justamente nessa relação de encontro da experiência. Bom, ele faz isso, depois coloca que Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Isso aqui é muito forte, né? Ou seja, a dimensão das entranhas de Deus, daquilo que é toda a consolação que nós podemos receber de Deus e como Deus tem nos consolado. Quantas vezes nós estamos sem forças, quando a gente dá com tantas situações difíceis, nós encontramos em Deus uma consolação. Ele vai falar assim: Ele nos consola em todas as nossas aflições, para que, com a consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que acham em toda e qualquer aflição. Ou seja, as aflições que nós sofremos, recebemos consolação de Deus, para que aqueles que não recebem diretamente a consolação de Deus, que não recebem diretamente esta graça, que não recebem durante uma oração, que não recebe durante o momento de um encontro, que não recebe justamente esta consolação, essa intervenção. E digo isso na voz de São Paulo justamente porque ele percebe que Deus se apresentou a ele no meio do caminho. Nós muitas vezes recebemos esta consolação diretamente do Senhor. E o que nós precisamos? Então, nós recebemos consolações das nossas aflições. E por isso, nós agora, recebendo essa consolação, aplicamos essa consolação a outros que estão aflitos, mas que não vão estar na capela, que não vão fazer um encontro diretamente com o Senhor, mas os fazem através da sua vida. Assim, aquele que teve justamente uma aflição, porque teve um abuso na sua infância, provavelmente consolará outros. Aquele que sofreu aflição por várias crises de ansiedade, provavelmente consolará a outros. Aqueles que sofreram aflição porque passaram por processos de libertações doloridos, consolarão outras pessoas que entrarem em falsas doutrinas. Ou seja, nós recebemos consolação de Deus e por isso vamos consolar outros.
Este é o Pai da misericórdia, e este é o Deus de toda a consolação. Assim Ele nos consola para que possamos receber esta graça. Pois à medida que os sofrimentos de Cristo crescem para nós, cresce também a nossa consolação por Cristo. Se estamos em aflição, é para a vossa consolação e salvação que somos consolados. Se nós somos aflitos como apóstolos, como aqueles que levam a palavra, é para a vossa consolação, porque enquanto, vamos dizer assim, a morte opera em nós, a vida porém em vós. Quando nós passamos por essas aflições, entendemos as aflições de vocês, para que vocês não passem como nós, por muito tempo de aflição. Por muito tempo procurando esta resposta em Deus, nós podemos então, com a nossa experiência, fazer com que o caminho de aflição dos outros seja menor do que o meu. Ou seja, volto naquele exemplo, se você passou por todo um sofrimento durante anos, sem conseguir perdoar, sem conseguir superar aquele abuso da infância, você recebeu consolação de Deus, você vai, por essa consolação, você vai ajudar as pessoas a não passarem os mesmos vários anos que você passou naquela mesma aflição. Então você vai remediando, vai dando este remédio da misericórdia para outras pessoas. Então ele vai dizendo isso. Se estamos em aflição, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação. E essa consolação sustenta a vossa paciência em meio aos mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Ou seja, faz com que você consiga suportar. É a nossa esperança, a vosso respeito é firme, pois sabemos que assim como participais dos nossos sofrimentos, participais também da nossa consolação. Então, um vai consolando depois o outro, vamos entrando naquela experiência aonde nós podemos ajudar um em um certo ponto, o outro nos ajuda em outro, e aí um vai consolando o outro e sendo fonte de consolação, porque este é o Deus da consolação que vai nos unindo e que vai justamente dando-nos paciência diante dos sofrimentos. Por isso, a nossa vida vai passando justamente de consolação e desolação. Momentos de graça, momentos de sofrimento, mas estes momentos de sofrimento se tornarão em graças a partir do momento em que nós reconhecemos no caminho de Deus. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.